Olá, eu quero mostrar para vocês um exemplo extra, tá? Que eu fiz aqui para vocês de equações separáveis. Nós temos uma EDO. Essa EDO, nós temos aqui um produto de fatores acompanhando o dx, aqui um outro fator acompanhando o dy. Será que ela é separável? Ela vai ser separável se cada fator aqui desse produto de fatores, se cada um for uma função de uma variável só. Por exemplo, eu não poderia ter aqui o seno de x mais y, ou aqui a exponencial de y mais x, certo? Ou, ao invés de ser o produto, ser uma soma. Então, todos eles tá na forma de produto e função de uma única variável. Então, realmente vai ser separado. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo na separação das variáveis é você deixar o que acompanha dx de um lado da equação, o que acompanha dy do outro lado da equação, certo? Feito isso, será que ela já está separável? Não, não está por causa deste termo, né? Que esse termo ele depende de y e aqui é um diferencial em x. Esse termo ele vai ter que passar dividindo. O que é 1 sobre e de menos y? É e de y, né? Se o denominador tem um expoente negativo, eu posso escrever ele no numerador com expoente positivo. Então, quando eu dividir por e de menos y, ele desaparece aqui e surge do outro lado como e de y, tudo bem? Seria 1 sobre e de menos y, que é e de y. Agora sim, a tua EDO está separada. Aqui dependente de x, aqui só dependente de y. Segundo passo, então, conseguiu separar, né? Após a separação das variáveis, eu já posso integrar. Integrar com relação a x e integrar com relação a y. Bom, então agora a nossa intenção é resolver essas duas integrais, uma em x e outra em y. Qual o problema? O problema é que não existe uma regra direta para a resolução dessas integrais por uma fórmula direta. Nós vamos resolver essas integrais usando integração por partes. Vamos relembrar o que era a integração por partes. Você, na tua integral, né, se for possível escrever ela como uma UdV, o resultado dessa integral vai ser u vezes v menos a integral de v du. Isso é sempre usado quando a integral de v du é de fácil resolução e consegue já resolver o teu problema. Então, no nosso primeiro caso, que a gente tem aí a integral de x, seno de x, nós vamos fazer o quê? Nós vamos chamar de u, né? Nós vamos chamar de u o meu x. E du, então, vai ser dx. O que sobra vai ser o dv, né? dv. dv vai ser seno de x. Quando eu tenho dv, eu tenho que integrar para descobrir quem é v. v vai ser a integral do seno e a integral do seno é menos cosseno. Então, eu já tenho u, já tenho v, já tenho du, já tenho quem é dv. Já vai ser possível substituir, né, nessa fórmula aqui. O dv, né, é u vezes v menos a integral do v du. Então, fazendo as substituições, o que vai sobrar? Vai sobrar o seguinte, que a integral de x, seno de x dx, vai ser u. Se você voltar lá, você vai ver que nós escolhemos como x. V é a resolução da integral do dv, que é menos cosseno de x. U vezes v, menos a integral do v du. Du era dx. Olha só, quando você faz isso, menos aqui mais, né? Surge então a integral do cosseno para resolver, que por fórmula direta já sai a resolução. Não há necessidade, né, de algo a mais. Então, eu consegui substituir uma integral, né, que não tinha uma resolução direta, por uma, né, pela soma aqui, com uma que dá para a gente resolver diretamente, porque a integral do cosseno é seno. Então, sobra o quê? Que a integral que a gente quer resolver, né, que era x seno de x dx, vai ser u vezes v, que é menos x cosseno x, mais a integral, né, de v du, que dá simplesmente x. Nós vamos chamar esse resultado, né, vamos chamar esse resultado de 1,
certo? Então, essa primeira integral, tá, vai ser chamada de 1. E aí vamos para a segunda integral, que é a integral de y e de y. Para resolver essa segunda integral, vamos novamente usar a integração por partes. O meu u vai ser o y e o meu dv vai ser o e de y. Né? Sempre é usado para u a função mais simples, né? Então, tem uma ordem lá, uma regrinha que o pessoal fala liart, uma coisa assim, mas sempre for possível usar a primeira linear, não havendo possibilidade de usar a exponencial, né? Só por fim usar a trigonométrica, uma coisa assim. Mas é por tentativa mesmo. Então, eu usei o y, o du vai dar dy, dv é o que sobrou aqui, integrando, né, o dv, eu vou ter v igual a e de y, porque a integral da exponencial é a própria função. Então, já tenho todos os elementos. U, du, v, dv, já tenho todos os elementos. Então, agora vamos substituir na nossa equação. Então, substituindo nessa integral, ela vai ser u vezes v, mas o meu u era y, u vezes v menos a integral do VDU. Veja que a integral do VDU tem que ser algo simples, de simples resolução. Ótimo, essa integral aqui é de simples resolução, que a integral do e de y é o próprio y. Então, a integral está resolvida. Né? A e de y é o próprio y, eu tenho a segunda integral. A solução da nossa IDO era onde 1 fosse igual a 2. Né? Onde 1 for igual a 2. É onde menos x, cosseno x mais seno x, seja igual, né, a outra função. Quando resolvemos as nossas integrais, eram integrais indefinidas e nós não colocamos a constante, mas no final da resolução a gente vai colocar a constante em pelo menos um lado da equação. Há necessidade de colocar dos dois lados? Não, porque se você colocar uma C1 aqui, uma C2 lá, C1 menos C2 ou C1 mais C2 é uma outra constante, então basta colocar uma única constante. Reescrevendo, colocando no primeiro membro a função de y e do outro lado a função de x, esse c é como se fosse transportado, né, olhado do outro lado, é uma constante também. Então, essa resolução aqui te dá uma expressão que envolve x e y, não tem mais os diferenciais, você resolveu a tua EDO, mas a solução não está explícita, a sua solução está escrita na forma implícita. Há necessidade de simplificar, tentar melhorar ela? Não, não há necessidade. Aqui, se nós conhecêssemos qual era o valor de x, de c, para cada valor de x, né, nós íamos ter o valor desta expressão aqui, certo? Então, não há necessidade de você tentar determinar exatamente quem é o valor de y de forma implícita. Basta você deixar assim mesmo na forma implícita, ok? É isso. E aqui nós vamos ter uma família, né, de soluções, porque essa constante vai sendo cada vez alterada. Para você testar se era ou não era a solução, teria que fazer derivação implícita, usando diferenciais. Aqui você ia encarar tanto y como x como variáveis, né? E analisar quanto que ia dar dy, quanto que ia dar dx, para então substituir na tua equação diferencial. Mas não há necessidade desse tipo de teste, ok? É isso.